Olá, bom dia pessoal, eu sou Celiana Paz, estamos aqui novamente com o assunto, com pequenos cuidados pode ser evitado grandes problemas ou grandes tragédias. Estou aqui com a psicóloga Cláudia, ela é aqui da comigo, tá pessoal? E o assunto de hoje vai continuar ainda sobre a prevenção, e os cuidados com as nossas crianças contra, sabe, esses abusos que estão assim, gente, insustentáveis, o abuso sexual infantil. Então eu vou estar fazendo aqui as perguntas para a Cláudia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, Cláudia, é na sua visão como psicóloga, na sua profissão, como que nós podemos proteger nossas crianças, prevenir de um suposto abuso, de um suposto abusador, na sua visão como profissional, por favor? Então vamos lá. Eu acredito que a prevenção, ela começa na observação, Então nós, enquanto pais, professores, parentes, a gente tem que estar sempre atento àquela criança que está sendo assistida por nós. Então, o pedófilo, a gente não consegue identificar ele no dia a dia, dentro dos grupos sociais é muito difícil você olhar e falar assim, aquela pessoa tem traços de um pedófilo. Mas a criança, ela apresenta alguns comportamentos, tem uma certa alteração quando ela começa a ser molestada, ou até se já passou até pelo próprio ato do estupro, ela começa a mudar o seu comportamento, Então, aquela criança que brinca, que é toda animada e tá tudo bem, de repente ela começa a mostrar alguns traços de agressividade. Se ela está em época de escola, começa a ter aqueles questionamentos que a criança está chamando a atenção na escola, não se concentra e mexe com os colegas, enfim. Então tem alguns traços de comportamento que a família consegue perceber, não é verdade? Porque a criança ela não vai falar assim, abertamente. Alguém está mexendo comigo. Sim. Porque o pedófilo, ele vai estabelecer uma relação com essa criança de confiança que ela vai se sentir segura em alguns momentos de estar com ele e acreditando no que ele está falando, porque ele vai mexer com o lúdico dela, ele vai manipular uma situação de poder em cima dessa criança que vai esconder de nós. Então a gente tem que estar atentos. E a prevenção eu penso que é a orientação. Então nós temos que estar sempre orientando as nossas crianças que não é todo mundo que pode chegar na gente, mexer no nosso corpinho, não tem necessidade, Até quando a gente leva a criança ao pediatra, que às vezes precisa fazer algum exame, alguma coisa, a gente também conversa com a criança. Olha, a gente vai ao pediatra, o pediatra vai examinar por isso, isso e isso, mas a mamãe vai estar junto, o papai vai estar junto, quem cuida vai estar junto, entendeu? Então, e se alguém, a gente falar assim, olha, se alguém tentar mexer em você com alguma brincadeira, tal, não se brinca com as partes do corpo, Então, é a orientação. E se você perceber alguma coisa, você tem o direito, o dever de fazer a denúncia, E nos casos a gente fala de prevenção, mas também tem os casos em que a gente tem a confirmação que a criança passou por algum tipo de abuso. Tem que entrar com novas orientações familiares, grupos de apoio, profissionais da área, que ajude essa criança não prejudicar a formação da sua identidade, da sua personalidade, tá? Sim. E a outra pergunta, Cláudia, é esse possível abusador, esse suposto abusador, ele tem um perfil em si ou não? Então, como eu disse há pouco, a gente não consegue identificar, A gente sabe que a partir do momento que essa pessoa é descoberta, a gente consegue entender como é que ele age. Então, a gente observa muito nas pesquisas, Nos relatos que são contados, que esse abusador, ele tem as suas maneiras, Então, a gente tem aquele que ele vai e observa aquela criança, aquele adolescente, ele tem prazer em estar observando, E dependendo da oportunidade ou não, ele vai avançar naquele intuito que ele tem, naquele objetivo que ele tem. Tem também o perfil da pessoa que ele vai começar a acariciar
a criança, né? Então ele estabeleceu aquela relação de confiança com a criança, então ele começa a tocar algumas partes do corpo, às vezes não diretamente já nas partes íntimas, né? Mas aí vem aquela coisa do abraço, do carinho, né? Pegar na mão, e ali ele vai numa sequência em que ele acaba chegando àquilo que vai dar prazer para ele, que é tocar as partes íntimas da criança. E muitas das vezes ele também pede essa troca, né? Que a criança também faça isso com ele. E também aí vem um caso mais grave ainda, que é quando se concretiza o ato mesmo do estupro, né? Que ele abusa mesmo, que a gente, você entra nas redes sociais, você entra na Organização Mundial da Saúde, a gente vê a forma como isso acontece, as idades das crianças, né? E não tem um perfil assim, eu gosto mais de criança de 6 anos, de 12, não. Criança, bebê, nasceu, ela já se torna uma vítima do pedófilo, né? Então a gente não consegue identificar ele dentro da sociedade. Olha, eu sempre vou reforçar isso, porque é uma pessoa que ela estabelece uma relação com essa criança, porque ela é uma pessoa que ela é bem sociável, ela é bem resolvida com as coisas dela, ela trabalha, ela passa confiança para todo mundo. E é a pessoa que está mais próxima da nossa família. Então vamos estar atentos a isso e ao comportamento das crianças, para a gente poder identificar esse pedófilo. Quando eu falo é que nas pesquisas, né, a maioria são homens. Nós também temos a mulher, né, pedófilo, mas as pesquisas elas disparam, né, porque aí tem questões de comportamento, de relacionamento desse perfil masculino que leva ele a buscar esse prazer, esse controle em cima das nossas crianças e adolescentes. E agora a última pergunta, né, referente ao assunto, é como eu, ou uma dona de casa, ou um zelador, ou um advogado, um juiz, independente da sua profissão e da sua colocação na sociedade, como que nós, cidadãos comuns, podemos cuidar das nossas crianças, prevenir, sabe, proteger desses abusadores? Pois o prevenir começa no olhar, né? Temos que estar atentos, principalmente aqueles profissionais e até a própria família que estão trabalhando diretamente com esse grupo, né, infantil, de adolescente. Então é o olhar, ficar atentos às conversas, ao que as crianças nos apresentam. Numa simples conversa, numa brincadeira, a gente consegue às vezes perceber que essa criança está tentando nos comunicar alguma coisa. Isso não precisa você ser psicólogo, você ser nenhum profissional assim. Basta você conhecer o seu filho, o seu sobrinho, né? O seu aluno, aquele amiguinho da vizinhança toda. Você conhecendo bem aquela criança, você observar algumas mudanças, já é o momento de você agir. Já é o momento de você olhar mais para aquilo que está acontecendo à sua volta, né? Se você tem dúvidas, você precisa de orientação, procure alguém de confiança para você falar assim, olha, eu estou observando algumas coisas, como é que a gente pode fazer? E aí a gente sabe que tem o Disque Denúncia, né? Que é um 100, você não precisa se identificar, mas você pode dar dados que possam ser investigados e aí sim a gente poder concretizar. Eu acho que assim, a mensagem é olhar e, se você está diretamente com a criança, orientar. Diálogo é tudo. Então, e essa orientação, ela não é assim, essa semana e pronto. Não, o tempo todo a gente tem condições de sentar com a criança e falar sobre as questões do dia a dia dela. Seja na escola, seja no local que ela tem que ficar para ela ser cuidada enquanto os pais estão trabalhando. Vai passar um final de semana, vai passar uma semana na casa de algum parente, alguma coisa, nós não conhecemos quem vai estar nessa casa. Então a criança, ela precisa ser orientada. E o adolescente, ele já recebe orientações diversas, mas sempre é bom estar retomando, né? Porque lembrando que o pedófilo, ele consegue estabelecer uma relação de confiança com essa criança. Então, a gente vê as questões emocionais de cada um e sempre está orientando.
Cláudia, sua última pergunta agora. Você autoriza a ser compartilhado, postado, para que muitas pessoas venham ser alertadas e crianças serem ajudadas? Você autoriza a ser postado esse vídeo? Claro, né? A gente não pode ficar assim, achando que isso não vai acontecer. A gente também fala da saúde do outro, mas a gente também está sujeito. Eu falo como mãe, porque eu também, né, sou mamãe, tenho filhos, sou professora, observo muito os meus alunos e também estou na área da saúde, então já se torna uma responsabilidade maior. A gente está atento a isso. Então, quanto mais a gente puder contribuir, quanto mais a gente puder falar, cada vez que a gente fala, a gente vai alertando. Alerta um grupo aqui, alerta um grupo ali, alerta, vai orientando. E isso vai se tornando uma corrente em que a gente vai conseguindo aí cada vez mais olhar, né, para os nossos pequenos aí, garantir para eles o direito, né, a vida, a liberdade, o brincar, né, a saúde, que é mais importante, tá bom? Está autorizado sempre. Tá ok, então já agradeço. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Bom dia, e é isso aí, pessoal. Já vamos cuidar das nossas crianças, ter um olhar mais atento. Um beijo, tchau, até a próxima. Tchau.